citar as palavras em Gertrude Douglas. Esse primeiro salão de outono, ela tá falando de um salão que aconteceu se eu não me engano, em 1906. Esse primeiro salão de outono constituiu um passo em direção ao reconhecimento oficial dos proscritos do Salão Independent. Os quadros ficaram expostos no Petit Palais, em frente ao Grand Palais, onde se efetuaria o grande salão da primavera. Ou melhor, os proscritos expostos seriam aqueles de tanto sucesso que já começavam a ser vendidos nas principais galerias de arte. Esses, associados a alguns rebeldes dos salões anteriores, criaram o Salão do Outono. A exposição se caracterizava por uma marca de originalidade e nada tinha de alarmante. Havia uma série de quadros bonitos, com apenas uma exceção. O público se enfureceu e tentou rasgar a tela. Gertrude Stein gostou desse quadro. Era o retrato de uma mulher de rosto afilado, segurando um leque. Estranhíssimo, tanto pelas cores como pela anatomia. Anunciou que queria comprá-lo. Bom, esse quadro é o quadro La Femme au Chapeau, do Matisse, que vocês devem conhecer, é uma tela de 1905. Eu não consegui uma reprodução melhor, eu lembro de ter visto esse quadro, e eu acho que o rosto dela é mais amarelado do que isso. O Martim deve saber falar disso melhor para a gente. Tanto o episódio em si, como o modo de contá-lo, ajudam a situar o problema do modernismo e, por conseguinte, o problema da autonomia. Exposição de prestígio, reconhecimento oficial, proscritos, compra e venda, originalidade, beleza e exceção, deformação, relação entre obra de arte e público, estranhamento da forma, todos esses signos relacionando-se de forma tensa. Derivado do adjetivo moderno, que, segundo Roberto Assísilo de Souza, na passagem do 19 para o 20, descrevia um sentimento de satisfação com o presente, o substantivo modernismo surgiu para designar um movimento no terreno das artes, orientado para o experimentalismo e para a ruptura com padrões taxados de acadêmicos e tradicionais. Agregando ao campo semântico o experimentalismo e a ruptura, podemos imaginar como, nas memórias enviesadas da Gertrude Stein, os proscritos de uma temporada puderam ocupar lugar de destaque logo em seguida. É a tradição da ruptura, na explicação elaborada por Otávio Paz, no livro Os Filhos do Barro, é a obsessão pelo prestígio do novo, na interpretação de Antoine Compagnon, nos 5 Paradoxos da Modernidade. Essas expressões, tanto da obsessão pelo prestígio do novo, quanto a tradição da ruptura, são expressões que fazem parte das grandes narrativas que procuraram definir a experiência mais radical da modernidade em termos históricos e estéticos. E aí a gente tem muitos outros livros que fazem isso, né? Tem a Teoria da Vanguarda, do Peter Berg, tem o famoso livro do Greenberg, Clement Greenberg, enfim, eu vou citando alguns aqui aos poucos. Seguindo essa lógica estético-historiográfica, seria o caso de atribuir a recepção raivosa do público contemporâneo de Alice B. Toklas ao fato de que os não iniciados na lógica anti-acadêmica do modernismo provavelmente não ganharam tempo suficiente para assimilar as mudanças de critérios formais para a definição do belo. Apenas insinuada nesse evento está a imagem da instituição arte, com A maiúsculo, mediadora invisível e poderosíssima, representada pelos museus franceses e pela figura de crítica de arte, desempenhada pela própria Gertrude Stein, personagem dessa narrativa. Some-se a isso que não foram apenas os museus a legitimarem os proscritos como novidade. Desde a Revolução Francesa, os artistas podiam ser rebeldes. Por fim, e não menos importante, Gertrude Stein é a única figura do relato a quem a tela, com a Madame de Chapéu, com toda a sua esquisitice formal, não causou estranhamento. Ao contrário, ela comprou aquele Matisse. Fica sugerido o vínculo entre crítica de arte, mercado e público, que veio ocupar os pensadores do modernismo na contemporaneidade. E são eles que eu sigo mais especificamente, de Rowland Williams a seus discípulos, passando pelo Perry Anderson,
Andreas Huyssen e Pascal Casanova. Se as grandes narrativas do modernismo apresentam o defeito de selecionar fatos históricos estéticos segundo critérios teleológicos, naquele sentido de que você vê o resultado e faz de tudo para chegar nele, né, que previamente definem os resultados do exercício interpretativo, por outro lado, essas grandes narrativas, mesmo que mantendo suas orientações ideológicas e algumas até nacionalistas, podem ser colocadas em justa posição em um exercício de teoria da arte comparada, terminando por construir um mosaico no sentido benjaminiano do termo. E é assim que eu vou ler. Com isso, ganhamos um quadro, quando a gente elabora essa justaposição de grandes narrativas da modernidade, que, longe de oferecer um panorama elucidativo do que seja moderno, modernidade, modernismo, e se a gente quiser até pós-modernidade, produz lacunas, descontinuidades, zonas de indeterminação que merecem investigação, uma vez livres de sentidos antecipados. Um narrador de talento e perspicácia como Otávio Paz pôde intuir essa heterogeneidade a partir de sua própria experiência local. Vou para vocês aqui. Ele diz assim: por volta de 1880, surge na América Hispânica, e é daqui que ele está falando, né, o movimento literário que chamamos de modernismo. Aqui convém fazer um pequeno esclarecimento. O modernismo hispano-americano é, até certo ponto, um equivalente do Parnaso e do simbolismo francês, de modo que não tem nada a ver com o que em língua inglesa se denomina modernismo. Este último designa os movimentos literários e artísticos que têm início na segunda década do século XX. O modernismo dos críticos norte-americanos e ingleses nada mais é do que aquilo que na França e nos países hispânicos se chama de vanguarda. Então, a gente começa a perceber aí a confusão e o trabalho que essas nomenclaturas oferecem para o pensador ou para o teórico de arte e de literatura. O que se pretende como um momento de esclarecimento epistemológico, é isso que o Otávio Paz está preocupado em fazer nessa citação, deve ser entendido antes como uma intuição diferencial. A percepção da diferença entre modernismos, no plural, aponta para as premissas mais recentes que, incorporando o pressuposto teórico, tanto da indústria cultural quanto da teoria pós-colonial, estudam modernismos e modernidades alternativas. Memórias de modernismos, processos de modernização das línguas literárias, como fizeram especificamente Andreas Huyssen e Pascal Casanova. A leitura desse mosaico de narrativas modernistas realça, no entanto, e a despeito de sua composição lacunar e diferencial, um conceito que se repete, ora insinuando-se sedutoramente, ora assumindo o protagonismo de anti-herói. Esse conceito, que aparece em todas essas narrativas, sem exceção, é o conceito de autonomia. Sua definição não extrapola, nem distorce muito isso que eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês enxergarem um pouco para refrescar a memória do que a gente chama de autonomia. O Antônio Companhon sintetiza, né, assim: a autonomia, a reflexividade ou a circularidade, pois a definição baudelariana da modernidade, pela dupla natureza do belo, exige do artista uma consciência crítica. Roland Barthes chamará de autonímia esse componente essencial da tradição moderna, definida como o estrabismo inquietante de uma operação em caracol. Essa é a condição de uma modernidade que não reconhece mais nenhuma exterioridade em relação à sua arte, nenhum código, nem assunto, e que deve, pois, fazer ela mesma suas próprias regras, modelos e critérios. A obra moderna fornece seu próprio manual de instrução. Sua maneira de ser é o encaixamento ou a autocrítica e a autorreferencialidade, que eu também chamo de metalinguagem. Aquilo que Mallarmé denominava a dobra da obra, à qual ele opunha o achatamento próprio do jornal. A partir de Baudelaire, a função poética e a função crítica se entrelaçam necessariamente numa self-conscience que todo artista, a citação está ditada
errada, deve ter de sua arte. Ou seja, a gente chega naquele ponto que vira praticamente um senso comum no século XX, de que arte só pode falar de arte, literatura só pode falar de literatura. Não existe um alhures, né? Nada fora das obras. Essas práticas de escrita experimental, esteticista, modernista e ou moderna parecem ter em comum a busca pela consolidão dessa autonomia, ou seja, dessa circularidade, dessa autorreferencialidade. Uma possibilidade de definição de modernismo, aceitando-se a modernidade como um espectro mais amplo de manifestações, seria sua caracterização por aquela autorreferencialidade, como podemos ler no Almoço da Relva, que conhecem, e mesmo assim, é uma obra em que a autorreferencialidade é muito tímida, mas eu coloquei essa em primeiro lugar porque eu acho bonita. Mas vocês vão perceber, vocês da história da arte estão cansados de fazer essa leitura, mas para quem está aqui me acompanhando do lado da teoria literária, que esse quadro não deixa a gente esquecer que a gente está olhando para um quadro, né? Porque você tem esse grupo circular aí de 3 pessoas conversando, mas essa mulher que está em primeiro plano está olhando diretamente para o espectador, para aquele que observa o quadro, ela olha diretamente para a gente, e a gente ainda tem uma ninfa lá no fundo que parece estar completamente deslocada, então a gente perde um pouco aquela noção, e isso é Manet, né, gente, está bem no começo disso que a gente vai chamar de as grandes transformações da teoria da arte no século XX, isso é final do século XIX. Não dá para dizer que isso é como um quadro do Ingres, né, Martin? Que quer fazer a gente esquecer que está olhando para um artifício, porque toda obra de arte é um artifício, seja ela literária, seja ela pictórica. Eu posso citar também o exemplo para falar de literatura, do Ulisses, do James Joyce, que é uma releitura de todas as, vamos dizer assim, as épocas literárias que a língua inglesa viveu, né? Cada capítulo do Ulisses, isso é muito interessante, relabora, parodia, parafraseia, claro que está contando a história do Bloom, a gente não tem dúvida disso, tem uma história sendo contada, mas cada capítulo vai reelaborar esteticamente experiências literárias que a língua inglesa já tinha vivido, né? Então, esses são alguns exemplos, a gente poderia citar outros. Eu acho que a bidimensionalidade na obra de arte, principalmente na pintura, é muito conhecida, né, por todos nós. Mas a ideia é essa, né? É uma obra de arte que faz de si mesma a referência para a construção dos sentidos possíveis. E é nisso que a obra de arte, no começo do século XX, vai começar a causar estranhamento. E aí eu estou pensando em estranhamento numa acepção muito específica, que é aquela cunhada pelo Tchelovsky, num texto que está lá na Teoria dos Formalistas Russos, foi traduzida para o francês pelo Todorov, que se chama, o texto se chama, agora esqueci, se alguém lembrar aí me escreve, se chama a Arte do Procedimento, exatamente isso, é um texto de 1917. Esse texto é muito engraçado, porque o Tchelovsky está muito empolgado com essa história de que a forma é mais importante que o conteúdo, e de que a tarefa da crítica literária ou da crítica de arte seja entender como é que uma obra de arte funciona formalmente. Então, tem uma passagem que eu acho muito interessante, que ele diz assim: agora nós sabemos tudo, a gente sabe como funciona o carro, em termos de máquina, e como funciona o Don Quixote, como se o Don Quixote fosse uma máquina também, né? Ele faz exatamente essa analogia. Então, pensando nisso, o modernismo poderia ser considerado, assim, nas palavras do Roberto Assis, que é um teórico da literatura, simultaneamente a consumação e a ultrapassagem
da modernidade estética, porque isso vai levar, obviamente, a uma espécie de impasse, né? Quando a gente chega ali num Faulkner, quando a gente chega numa Clarice Lispector, ou num Pollock, né, para dar exemplos que vocês conhecem, a gente vai chegar a aquilo que o Otávio Paz chama de limite da comunicabilidade da obra de arte. Então, se a obra é pura forma, o que ela me transmite, não é mais conteúdo, não tem mensagem, a obra de arte se torna uma espécie de expressão do silêncio, né, a que o artista moderno chegou, ou da impotência. Aqui eu estou me lembrando de um poema de que eu gosto muito, do João Cabral de Melo Neto, que se chama Fábula de Anfion, que é um poema longo, e a figura central do poema, é um poema bem narrativo, é o Anfion, que ganha de seu pai a lira, seu pai é Apolo, e tocando a lira não, a flauta, tocando essa flauta, ele faz erguer Tebas, né? E quando ele termina essa obra, ele não vê sentido nessa obra que se erigiu por si só, né, com a mágica da música, e ele Anfion resolve, na última estrofe, jogar a flauta aos peixes surdo-mudos do mar, né? Então, essa sensação de que a obra não lhe satisfaz e que ele não tem nada para dizer, então ele se livra daquilo que seria o emblema da obra de arte. Bom, a gente vai encontrar casos reais disso. Rimbaud parou de escrever, muito jovem. O próprio Valéry ficou 20 anos sem escrever, né? Todos eles tomados por essa sensação de impotência diante da função da arte, né, dentro da sociedade ocidental eurocentrada, obviamente, né? Estou falando aqui sempre desse ocidente europeu. Talvez encontremos aí outra explicação para a reação irada dos contemporâneos de Alice ou de Gertrude Stein à tela de Matisse. Não se tratava de dar tempo de assimilação aos frequentadores dos museus de então, mas antes de acuá-los, constrangê-los, incomodá-los, ou, para usar uma palavra que o Tchaikovsky gosta muito, desautomatizar a sua percepção, né? Percepção essa que estaria embotada com a tradição realista que dominou o século XIX. E por tradição realista, na literatura a gente entende Balzac, Flaubert, Stendhal, que produziram narrativas que, vou usar as palavras do Roland Barthes, tentavam fazer a convenção, e por convenção ele está falando de linguagem, passar por natureza, como se aquilo que a gente tivesse acesso fosse a própria realidade. A recusa de um diálogo inteligível com esse leitor, espectador, produziu, por fim, um distanciamento entre público e obra de arte, entre arte e vida. Esse distanciamento, eu já mencionei Rimbaud, já mencionei o Valéry, gosto de lembrar do poema que se chama O Poeta, que é o primeiro poema das Flores do Mal. Não estou falando ao leitor, porque aquilo é uma espécie de advertência do Baudelaire, né? Mas o primeiro poema das Flores do Mal, que se chama O Poeta, é o poeta sendo amaldiçoado com a incomunicabilidade. Ele não mais vai conversar ou encontrar diálogo com ninguém. Não vai mais ter aquela interação, vamos dizer assim, orgânica, que o Schiller dizia ser possível para os poetas ingênuos, né? Eu estou mencionando aqui o livro fundamental do Schiller, que se chama Poesia Ingênua e Sentimental. Esse processo de desligamento deu-se em função, em parte, claro que o princípio da autonomia tem tudo a ver com isso, porque ele estabelece o primado da forma, e de uma forma que se volta sobre si mesma, que se dobra sobre si mesma, mas também em função de uma essencialização promovida por uma leitura formalista, que dominou o Ocidente na primeira metade do século XX, de uma certa concepção de arte e de literatura. E essa concepção é datada, né? O Foucault tem um texto sobre isso muito interessante, que se chama Linguagem e Literatura,
E ele diz, essa concepção de arte, ela é datada e ela é muito recente, ela é do final do 18, né, quando aparecem ali o que a gente chama de Círculo de Iena, com os irmãos Schlegel, Friedrich August, e também com o Novalis. Inclusive, a respeito dessa ideia de obra de arte que se dobra sobre si mesma, o Friedrich Schlegel tem um aforisma maravilhoso, está lá na Poética dos Fragmentos, que diz assim, o ideal da obra de arte, dois pontos, um porco-espinho. Bom, aforismo é assim, né, gente? Vocês têm que interpretar, mas a ideia é que a obra de arte, então, passa a se dobrar sobre si mesma e a recusar a realidade e mesmo hostilizar a realidade com os seus espelhos. O problema consiste em que os discursos constitutivos do campo dos estudos literários, e aí eu penso que também da arte, ou seja, a teoria, a crítica e a história, ao longo do século XX, nos conduziram com sua tônica formalista ao que eu estou chamando aqui de deshistoricização das práticas artísticas, cujo objetivo principal foi a celebração da autonomia da obra de arte por meio de estudos formais. Antes disso, contudo, então agora eu vou fazer uma voltinha num passado muito distante, na aurora dos agrupamentos humanos, quando ainda nem poderíamos sonhar com o tipo de fruição de narrativa oferecida pelo cinema ou pela Netflix, as formas poéticas, e aí eu gosto de lembrar sempre que em grego poiesis é fazer, realizavam, produziam uma espécie de efeito benigno em seus ouvintes, geralmente reunidos por interesses comuns, laços de culto, de família e de trabalho. Um efeito que, segundo o historiador Nicolau Sevchenko, em seu estudo sobre as raízes xamânicas da narrativa, provocava um envolvimento coletivo que transcendia a própria combinação das palavras ou a combinação do enredo. E aí o Sevchenko cita, nesse texto, um canto do xamã, de um xamã Amauaca, que eu gostaria de ler com vocês, em justaposição com o proêmio da Odisseia. Então, aí à esquerda tem o canto xamânico que diz assim, ó Espírito Todo-Poderoso, do arbusto de folhas fragrantes, cá estamos de novo em busca de sabedoria. Dá-nos tranquilidade e orientação para entender os mistérios da floresta, o conhecimento de nossos ancestrais. Fantasma que revela o espírito da vinha, buscamos sua orientação agora para traduzir o passado no futuro, para entendermos cada detalhe da natureza, para melhorarmos nossa vida. Revela os segredos de que nós precisamos, é uma invocação. E lá na Odisseia, no proêmio, que é o que a gente chama de 10 primeiros versos, quando a história ainda não começou, a gente também tem essa figura do poeta invocando a musa. E aí ele canta assim, o homem canta-me, ó musa, o multifacetado que muitos males padeceu depois de arrasar Troia, cidadela sacra. Viu cidades e conheceu costumes de muitos mortais. No mar, inúmeras dores feriram-lhe o coração, empenhado em salvar a vida e garantir o regresso dos companheiros. Mas não conseguiu contê-los, ainda que abnegado. Pereceram, vítimas de suas presunçosas loucuras, crianções. Forraram a pança com a carne das vacas de Hélio e Pério. Este os privou, por isso, do dia do regresso. Das muitas façanhas, deusa, filha de Zeus, conta-nos alguma a teu critério? De novo a invocação. Né? Essa tradução é do Donald Schuller. Eu sei que a gente tem muitas traduções da Odisseia hoje em dia, mas essa é a de que eu mais gosto, porque tem essa coisa de um vocabulário mais próximo do que seria a oralidade da época. Vocês viram aí essa coisa dos crianções, né? Muita coisa interessante nessa tradução aí, recomendo. Bom, as pessoas, nesse tempo, então a gente está falando de um tempo quase imemorial, as pessoas buscavam conhecimento e sabedoria nas formas poéticas da narração. Invocavam seus deuses e deusas e mensageiros vários, todas todo-poderosos, a quem solicitavam humildemente o conhecimento de que necessitariam para sobreviver. Vocês repararam ali no destaque que eu dei para as invocações, né? As astúcias de Ulisses eram bastante conhecidas,
porque as histórias de Ulisses já circulavam oralmente lá nos séculos 8, 7 antes de Cristo. Mas a questão pro Homérida ou pro Rapisodo, que é esse que assume o lugar do narrador, quais aventuras de Odisseu ofereceriam de fato o verdadeiro conhecimento? E por verdadeiro, entenda-se, conhecimento último para a vida. E aí eu vou citar Walter Benjamin. Tudo isso esclarece a natureza da verdadeira narrativa. Passando aqui para vocês. Ela tem sempre em si, às vezes de forma latente, uma dimensão utilitária. Essa utilidade pode consistir, seja no ensinamento moral, seja numa sugestão prática, faltou um acento aí, seja num provérbio ou numa norma de vida. De qualquer maneira, o narrador é um homem que sabe dar conselhos. Bom, todo mundo conhece a tese benjaminiana presente nesse texto, conhecido como narrador. Ele afirma ali que na modernidade as ações da experiência perderam qualidade e diminuíram em quantidade. Se a narrativa, em sua forma tradicional, definia-se por nossa capacidade de trocar experiência, e se as experiências estão em baixa, assim a narrativa estaria próxima do fim. Então, o que estaria próximo do fim? A utilidade da narrativa, a possibilidade de que a gente aprendesse alguma coisa com a obra de arte com que a gente entrasse em contato. E aí, eu vou colocar para vocês a citação de um teórico indígena, escritor também de literatura, o Tiago Aqui, ele é da comunidade Sataré Maué, e ele diz numa entrevista em 2018 assim, é muito interessante, né? Ele está confirmando aquilo que o Walter Benjamin pensou lá atrás, mas isso para ele não é teoria, isso é o conhecimento que vamos dizer assim, não é conhecimento, é a base epistemológica da construção de conhecimento, da construção da produção de narrativa de seu povo. Ele diz assim, o contador de histórias sempre ocupou um papel primordial dentro do povo. Era centro das atenções, ele era o portador do conhecimento e cabia a ele a missão de transmitir às novas gerações o legado cultural dos seus ancestrais. Foi dessa forma que parte do conhecimento de nossos antepassados chegou até nós, mostrando-nos um caleidoscópio ímpar, fortalecendo em nós o sentido de ser indígena. Então, vocês estão vendo aqui que eu estou começando a insistir na utilidade da obra de arte, ou seja, naquilo que seria uma proposta antípoda à ideia de autonomia da obra de arte. Eu preciso disso para poder chegar ao estudo de autores e autoras apagadas pela tradição, né? Porque quando você vai ler o cânone deixa muita gente de lado, né? Muitos textos escritos, muitas produções literárias, muitas obras de arte ficam de lado a partir do momento em que as grandes explicações teóricas adotam o princípio da autonomia como um critério para fundamentar juízo de valor. É bom, não é bom. É bonito, não é bonito. É importante, não é importante. Então, para mim, o que a gente tira disso, porque a gente está aí vendo que são discursos que concorrem ao longo do século XX, né? Não existe só o discurso da autonomia da obra de arte, mas também existe o discurso da utilidade da obra de arte, está no Benjamin, está em outros teóricos também, eu trouxe só o Benjamin para a gente. A gente, então, tem uma primeira lição, que eu acho importante para a gente pensar essas autorias e essas assinaturas esquecidas, né? Não existe uma resposta única para o que é literatura. O problema, inclusive, é que essa pergunta, o que está com o verbo ser no singular. Então, ela vai, inclusive, nos induzir ao erro. Existem várias respostas para o que é arte e para o que é literatura ao longo do tempo. Então, a minha proposta aqui, nessa fundamentação teórica, é, sim, historicizar
diferentes concepções de literatura, pelo menos trazendo algumas para a gente, aí agora sim, desautomatizar a ideia da autonomia da obra de arte, né? Assim, do mesmo modo que a autoria indígena já me fez questionar a pergunta capciosa, porque eu ouvi essa pergunta nos tempos em que eu e Simval, que está aqui também, nós estudávamos autoria indígena num projeto de pesquisa, e eu ouvi de um colega da literatura, isso existe? E eu pensei, nossa, quando me fazem esse tipo de questionamento, aí que eu quero entender mesmo, né? Então, do mesmo jeito que a gente pergunta, existe autoria indígena? Também se faz a pergunta, existe autoria feminina? Existe autoria negra? Não é tudo igual? O que importa é a obra? São essas perguntas que me provocam para este projeto. E aí tem uma fala da Eliane Potiguara que é muito interessante, né? Que vai responder, então, para a gente. Sim, existe. Existe autoria indígena, existe autoria feminina, né? E ela vai dizer por quê. Ela diz assim, porque vinham... Deixa eu colocar a citação. Ah, essa eu não coloquei, vou ler. Porque vinham outras pessoas contando a nossa história, e não os indígenas, ou os netos, ou os filhos dos indígenas. E essas pessoas começaram a dar uma outra cara à filosofia que precisava ser contada, né? Então, é uma questão de representatividade, né? E também uma questão de criar ou de fortalecer um discurso, vamos dizer assim, sobre arte, sobre literatura não ocidental. Mas há inúmeras outras respostas para isso, eu vou trazer mais uma. Aqui vocês têm o comecinho de um romance muito bonito, escrito pela Scholastic Mokasonga. Ela é ruandense e ela viveu aquele conflito horroroso de 94, ela conseguiu fugir, mas ela deixou para trás a sua mãe. Então, ela escreve A Mulher de Pés Descalços para cumprir uma espécie de promessa que ela tinha feito para a mãe dela. E ela começa, então, o texto dizendo assim, mãezinha, eu não estava lá para cobrir o seu corpo e tenho apenas palavras de uma língua que você não entendia, que é o francês, para realizar aquilo que você me pediu. E eu estou sozinha com minhas pobres palavras e com minhas frases, na página do caderno, tecendo e retecendo a mortalha do seu corpo ausente. A escritora ruandense Scholastic Mukasonga diz aqui que escreveu A Mulher de Pés Descalços. Tá, a primeira edição em francês é 2008 e essa tradução que eu trouxe para vocês é de 2017. Ela escreveu esse livro para cumprir a promessa de cobrir o corpo da mãe no momento de sua morte. A mãe dela tinha pedido isso para ela. Como Mukasonga estava longe de casa no momento em que o corpo de sua mãe foi destroçado, ela morreu durante o conflito, a escrita assume o papel ritual que não pôde se realizar em ato. Trata-se, portanto, de explorar outras formas de conceber o literário, fora e paralelamente à prática canônica da autonomia, compreendendo que a experiência de mulheres negras, mulheres indígenas, indígenas urbanos, de pessoas não binárias, de moradores de rua, de refugiados, de trabalhadores e trabalhadoras, conformam práticas literárias singulares dentro dessa coletividade cultural mais ampla, da qual nenhum de nós escapa. Provavelmente, estou apenas repisando os passos de algumas críticas que já foram feitas, assim como a crítica feita pela crítica inglesa Annette Kolodny, que observava que, ela observava isso na década de 70, que tudo precisa ser questionado. Nossos cânones estabelecidos, nossos critérios estéticos, nossas estratégias interpretativas, ou seja, até o nosso jeito de ler, né? Nossos hábitos de leitura e, acima de tudo, nós mesmos como críticos, professores e professoras. No mesmo artigo, Collodi dizia que elaborar uma história e uma teoria literária, e aí isso serve para a arte também, alternativas,
capazes de reverberar as contribuições de outras escritas não canonizadas, implicaria, em primeiro lugar, a demonstração da inadequação das escolas e dos métodos de crítica estabelecidos. Nesses termos, não seria suficiente reconsiderar, a gente pode fazer isso, né? Vamos voltar lá para o mito de Adão e Eva, o mito da criação, e retomar a figura de Lilith, que é aquela mulher que se recusou a deitar sobre Adão, porque a gente ainda assim estaria na visão cosmogônica do Ocidente, né? Como eu estou aqui citando muitos autores e autoras indígenas, eu gosto também de lembrar de um outro mito de criação, dos Desana, eles estão agrupados ali no alto do Rio Negro, em que o ato da criação é realizado por uma mulher. Essa é a narrativa cosmogônica que eles promovem. Com isso, quero dizer que a tarefa de revisão das premissas teóricas dos estudos literários, tal qual proposta por Kolodny, exige um deslocamento epistemológico da representação de todas essas figuras que a gente acabou de citar, das mulheres, das indígenas, dos trabalhadores, etc., né? A gente precisa deslocar epistemologicamente a nossa produção para, e essa é a minha proposta, para a noção de experiência, e para a noção de experiência criadora dessas autorias. O que apresento nesse momento, portanto, é uma série de questionamentos que têm pretensões de natureza teórica, uma vez que se movem atraídas pelos problemas impostos pela existência de uma série de escritas que a gente pode chamar de excêntricas ou não canonizadas, né? E aí eu retomo a Virginia Woolf com aquele ensaio Um Teto Todo Seu, que é de 1900 e pouco. Tá aqui, o texto é de 1920. Nesse texto, ela se propõe, na verdade, ela recebe a encomenda de fazer um estudo sobre a relação entre mulheres e ficção. E ela vai fazer pesquisa e ela não acha material, não existe repertório nos museus, nas bibliotecas, principalmente, que ela frequenta, né? E aí, sabe o que ela faz nesse ensaio? Ela inventa essa história, ela inventa essa relação entre mulher e ficção, né? Isso é o que eu estou chamando de guinada epistemológica. Quando a gente não tem esse material registrado, essa é a lição da Virginia Woolf, a gente precisa inventar. Mas essa ainda não é a citação que eu vou ler agora. A história de uma fictícia irmã, então o que ela faz? Ela inventa uma irmã para Shakespeare, né? E essa história, sendo ela também escritora, vai mostrar que, mesmo que Shakespeare tivesse uma irmã, ela não encontraria as mesmas condições de realização de seus talentos e de seus desejos de criação. A razão pela qual Virginia Woolf escreveu, ou a falta que ela encontrou, determinou seu modo de escrever. Assim, vemos a imaginação assumir sua face de produção de conhecimento. No caso da história das mulheres, história literária, mas não apenas, as lacunas de registro exigem investigação, mas também invenção. Seria, então, necessário questionar essa escrita dita impossível porque não registrada, feita por mulheres não universais. Na verdade, mulher já é um não universal, né? Dentro dessa relação binária homem-mulher, o homem é que é universal, a mulher, ela é local, conceitualmente. Mulheres singularizadas por suas experiências, e aí a gente precisa reenviar e multiplicar a pergunta, né? O que é essa escrita? Como é que ela funciona? De que matéria ela é feita, sobre o que essas mulheres e todas as outras pessoas não universalizadas escrevem, o que pensam sobre escrevem, sobre o que gostariam de escrever. E aí a Virginia traz essa pergunta que está no slide para vocês, que finaliza a minha lista de perguntas, né? Mas qual é o estado de espírito mais propício para o ato de criar? Pergunta Virginia Woolf. É possível que alguém tenha a definição do estado que incentiva e torna possível essa estranha atividade? Aqui abro o volume que contém as tragédias de Shakespeare. Qual era o estado de espírito de Shakespeare, por exemplo, quando escreveu o Rei Lear
e Antônio e Cleópatra. Bom, os defensores da autonomia, do princípio da autonomia da obra de arte diriam, não importa o estado de espírito, o que importa é a obra, né? Até o estado de espírito do autor ou da autora é um alhures, é um elemento externo, né? Contraditoriamente, há um grau de produtividade nessa pergunta. Se a gente para pensar, por exemplo, num livro como Altas Literaturas, Escolha e Valor na Obra Crítica de Escritores Modernos, é um livro de 98, escrito pela professora da USP, Leila Perrone Moisés, em que ela examina Ezra Pound, Eliot, Borges, Otávio Paz, Ítalo Calvino, Haroldo de Campos, entre outros autores, todos homens, todos brancos, né? Ela vai dizer, ela vai investigar nesse livro o que esses autores pensaram a respeito da sua prática de escrita, e ela vai dizer que, no final das contas, toda essa produção autorreflexiva, ela serviu para estabelecer os critérios daquilo que a gente vai chamar de modernidade no século XX, né? Nesse caso, modernidade literária. Ou seja, apesar de não interessar o que autores e autoras pensam sobre o que eles produzem, é por esses critérios que algumas obras vão ser eleitas como merecedoras do cânone ou não. E aí, eu me lembro sempre de um poema que acho que todo mundo passou por ele na escola, mas eu vou trazer ele aqui porque ele interessa para a discussão. É um poema do Drummond, se chama A Procura da Poesia, está na Rosa do Povo, que é um livro de 40, eu coloquei errado, não é 41, não, é 45, tá? Esse poema é longo, mas eu vou pegar só um pedaço dele. O Drummond diz assim: não faça versos sobre acontecimentos, não há criação nem morte perante a poesia. Diante dela, a vida é um sol estático, não aquece nem ilumina. As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam. Não faças poesia com o corpo, esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica. Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro são indiferentes. Nem me reveles teus sentimentos, que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem. O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia. De uma certa maneira, pensando que esse poema é da década de 40, o que a gente tem aqui é o grande programa da modernidade, né? Belíssimo poema, claro, mas ele é o exemplo perfeito disso que a gente está chamando de defesa da autonomia através da estratégia estética da metalinguagem. E não é à toa que esse poema foi tomado como a grande lição da poesia moderna para as escolas brasileiras, né? A nossa educação estética escolar passou por esse poema, né? Então, o que ele está dizendo para a gente? O que deve ser feito na poesia, mas mais especificamente, o que não deve ser feito na fatura do poema, né? O que não deve ser revelado na fatura do poema, né? É uma verdadeira e explícita recusa da referencialidade do mundo e do próprio sujeito. Por outro lado, eu fui juntando as coisas nessa reflexão e lendo a Maria Carolina de Jesus, por exemplo, O Quarto de Despejo, que é um diário, que hoje é considerado literário, né? O livro é de 50... o diário começa a ser escrito em 55, mas ele só vai ter a primeira publicação na década de 60. Tem uma passagem que eu não transcrevi para cá, para a slide, porque ela é muito curta, mas ela é muito interessante. Alguém pergunta para a Carolina o que ela... se o livro dela é comunista. E ela responde, é realista. Na verdade, quem pergunta isso para ela é um sapateiro. E esse sapateiro, muito drummondianamente, responde assim, não é aconselhável escrever coisas da realidade.
Nessa justaposição, Drummond, Maria Carolina de Jesus, eu observo o seguinte: cada um desses autores está dizendo o que é escrita. A diferença reside no fato de que Drummond está consagrado pela tese da autonomia da obra de arte. E os versos de seu poema praticamente falam em nome da modernidade. Ao passo que Carolina estaria dizendo o que é escrita para si mesma, eu não acredito nisso, porque eu acredito que ideias sobre arte, ideias sobre literatura, sobre o que é bom e o que é ruim, são ideias que circulam. E essa circulação começa na escola. Depois, se você tem um desenvolvimento intelectual mais avançado, você vai para os livros de arte, você vai para os museus, você vai, vamos dizer assim, ampliando a sua possibilidade de contato com as ideias que circulam, né? Mas, de qualquer maneira, a Carolina, a gente sabe, ela mal terminou o ensino fundamental. Então, ela está falando de um lugar de existência, eu não estou aqui falando de lugar de fala, mas é o lugar de existência dela, do que ela aprendeu que é literatura, né? Ou seja, o cânone do século XIX. Mas, durante praticamente toda a década de 60, ela vai ser lida muito mais, vamos dizer assim, pelo exotismo, olha que coisa horrível, por um exotismo de mulher favelada registrando o seu cotidiano, do que pela qualidade estética que existe, sim, na elaboração dos seus textos, do seu diário, né? Mas a gente sabe bem que o critério de autonomia da obra de arte não diz respeito só à qualidade do texto, mas também da qualidade do corpo que enuncia. O cânone metaliterário da Perrone Moisés, que eu acabei de reproduzir para vocês, ele é masculino, branco e de formação eurocentrada. Ora, literatura como imitação da realidade, como eu já disse, foi uma das concepções mais difundidas ao longo do século XX, dentro dos livros didáticos e dentro pelo menos da primeira metade do século XX, né? E é aí que a Maria Carolina de Jesus encontra a sua concepção de literatura. Mas ela encontra essa concepção de literatura, e o que é interessante, me chama a atenção, ela vai transformar isso em metalinguagem, porque dentro do quarto de despejo, ao mesmo tempo que ela registra o que ela vive, ela faz muitas reflexões interessantes sobre o que é escrever para ela. Não só sobre o que é literatura para ela, mas sobre a própria experiência de estar escrevendo aquele diário, né? Então, a fala da Carolina, lá na década de 50, ecoa antecipadamente o alerta da crítica de literatura argentina, Josefina Ludmer, ela acabou de falecer, quer dizer, deve ter uns 2 anos, infelizmente, que, ao descrever as características do que chamou de literaturas pós-autônomas, então você vê que essa briga não é minha, essa discussão já vem sendo feita, né? Ela está falando de pós-autonomia da obra de arte, chama atenção para o fato de que talvez, assim como a gente viu lá em Homero e no canto xamânico, a potência da poesia e da arte continue vindo para o leitor, para o espectador comum, da sua utilidade, ou seja, do poder que acreditamos a palavra criadora, o poder de registrar, de denunciar, de multiplicar sentimentos, necessidades, mesmo as necessidades mais comezinhas dos sujeitos leitores. Diante desse contrassenso teórico, é que proponho um estudo da autoria e da escrita feminina, então agora especificamente falando do meu projeto, mas a gente pode pensar isso para todas as escritas excêntricas, a partir de sua produção metaliterária, com o objetivo de observar o não canonizado dessa produção, os comentários, os impulsos que escapam à lógica da autonomia, as diretrizes, as contradições produtivas, as teorias subjacentes, mesmo que antiquadas, mesmo que ultrapassadas, né? O que subjaz a essa prática de escrita dessas mulheres que decidiram escrever a despeito de qualquer coisa? Como estamos lidando aqui com uma escrita que ainda não se sabe, porque ela não tem anterioridade, a Virginia Woolf mostrou isso para a gente lá no texto da década de 20, mas a gente vai encontrar ainda na década de 60, 70, muitas poucas mulheres canonizadas, né?
e quando eu falo de anterioridade é não ter cânone, ou seja, estou pensando aqui na teoria do Harold Bloom, que é a angústia da influência, né? Ele vai dizer, por exemplo, que o Joyce, ele está ali brigando corpo a corpo diretamente com Shakespeare, para ser o grande poeta da língua inglesa, né? A teoria do Harold Bloom diz que todo escritor, quando ele pretende ser grande, ele precisa enfrentar os grandes anteriores a ele. E a grande questão para essas autorias excêntricas, feminina, indígena, negra, homossexual, é que essas autorias não têm anterioridade, porque não tem cânone, né? A gente encontra, por exemplo, na psicanalista Hélène Cixous, num texto de 75, chamado O Riso da Medusa. Em 75, ela está dizendo: falarei aqui da escritura feminina, não do que ela fez, mas do que ela fará. É até um paradoxo, né? Falar do que ela fará no futuro, né? Mas se a gente quiser avançar mais um pouco, tem um livro de que eu gosto muito, vou colocar uma citação aqui para vocês, a escritora sul-africana Deborah Levy, que escreve em língua inglesa. Esse é um livro de ensaios dela. Se chama Coisas que Não Quero Saber. Ela está dialogando diretamente com um texto do George Orwell, que também tem esse título, Coisas que Não Quero Saber. Então, em 2013, a tradução para a gente é de 2017, ela está dizendo assim: quando uma escritora leva uma personagem feminina para o centro de sua investigação literária, ou de uma floresta, que para ela é isso, né? Essa coisa densa e difícil de se situar, essa personagem começa a projetar sombra e luz por toda parte. Ela precisa encontrar uma linguagem, em parte relacionada ao aprendizado de como se tornar um sujeito e não uma ilusão, e em parte relacionada ao desenlace de como ela mesma foi construída pelo sistema social antes de tudo. Precisa ser prudente para se dedicar a isso, porque ela mesma tem muitas ilusões. Na verdade, seria melhor que ela fosse misteriosa, como os homens gostam de dizer a respeito das mulheres, principalmente na literatura. É exaustivo aprender a se tornar sujeito autor, né, que ela está pensando, sujeita autora. É bastante difícil aprender a se tornar escritora. Ao reafirmar na própria escrita literária sua contingência histórica e subjetiva, Deborah Levy está denunciando a autonomia como um falso problema, pois nenhuma escrita acontece fora da realidade social e subjetiva do escritor ou da escritura. A metalinguagem na escrita feminina, essa é a torção que eu proponho no projeto, estou propondo, vamos manter o conceito de metalinguagem, mas a favor de um estudo da experiência da escrita, né? A metalinguagem na escrita feminina ultrapassaria, então, a função tradutória que a gente viu lá, tanto nos quadros quanto nos poemas ou nos textos literários canonizados, que procuram exaltar o meio da obra de arte e não a mensagem. Né? E por que essa metalinguagem não pode nem falar do meio, que seria o seu estilo, a sua forma, né? Porque, como eu disse, essa anterioridade não existe, né? Então, uma das saídas da autonomia, é isso que eu proponho, seria inventariar, historicizar os usos da linguagem literária, aprendidos, porque isso passa pela escola, inventados, quando não é possível ter acesso a isso, e realizados por mulheres autoras no trato com significantes e significados dos termos que mobilizam, explicando-os figurativa ou denotativamente, a partir de suas experiências corporais, políticas, sociais e culturais, alargando ou subvertendo, quem sabe transgredindo, ultrapassando os sentidos tradicionais de um mundo, o mundo literário, que foi inventado por e para autores homens, cujo imaginário comum é colonizar terras e corpos. Colonizar com sentido, nesse sentido que eu estou dizendo. Sentidos previstos por esse horizonte de expectativa da literatura ocidental colonizadora estão naturalizados, neutralizados nos dicionários, nas enciclopédias,
nos tratados de poética, de teoria, cumprindo a função de definir o que é literatura, a boa e universal literatura. Se a metalinguagem surgiu, como afirma a teórica Samira Chaloub, para afastar a ilusão de que existe uma íntima relação entre a arte e o mundo externo, eu quero, então, forçar esse conceito da metalinguagem para outro campo, para uma investigação sobre escrita feminina, em que a metalinguagem estaria menos negando a relação da linguagem literária com a realidade e mais inventando uma relação nova entre criação verbal, imaginação, subjetividade e experiência. A partir dessas noções, tenho a intuição de que não será mais um problema para a teoria de autorias várias, a afirmação ou a negação de que a linguagem representa alguma coisa, porque representação é sempre deformação da realidade, não tem jeito, né? Mas ela apresenta sim, e quando eu uso apresentação e não representação, eu estou aqui de novo citando Benjamin indiretamente, ela apresenta sim uma realidade, uma história de vida, uma denúncia, um relato de experiência. Voltamos, então, à narrativa, essa é a proposta do Peter Berger, num texto que se chama O Retorno da Narrativa, mas a gente volta com a metalinguagem. Né? Essa proposição teórica pode nos lançar numa dimensão em que não estaremos mais proibidas de falar da vida e de seus jogos de violência em detrimento da autonomia da obra de arte. Se isso for possível, estaremos numa dimensão crítica em que perceberemos os diferentes modos pelos quais diferentes realidades produzem estrias na obra de arte e até na literatura. Né? A metáfora de estria é da professora Florência Gramunho, com quem eu fiz um curso de formação ano passado na Argentina, ela é professora lá, e ela diz assim, é possível pensar que nessas práticas literárias e artísticas esse valor exibitivo da arte, que é a metalinguagem, é interrompido a partir do conceito de obra informe, ou de experiência, estriada pelo exterior, em que esses discursos coincidem, apesar das estratégias diversas que esgrimem para alcançar essa coisa informe. A metalinguagem na escrita feminina já não seria, assim, o desvendamento dos mistérios da criação verbal, mas, informe, essa escrita meta produziria, e eu acho que produz, mais intensamente um reenvio de perguntas sobre as possibilidades de escrita fora de um conceito único de literatura. Porque uma escrita sem anterioridade só pode definir-se na medida mesma em que se realiza e se comenta. E aqui eu encerro a minha fala. Obrigada, gente. Tem alguém Muito aí? Obrigada, Estamos aqui ainda. Muito obrigada, Tarsila, pela sua fala, foi ótima. Agora a gente vai abrir para debate, e para funcionar bem a dinâmica, podem colocar as perguntas no chat e a gente vai perguntando. Alguém teria alguma pergunta? Oi, Bárbara. Oi, Martim. Eu tenho uma pergunta, mais um comentário, mas como eu não bolei, então não está escrito, e aí vai demorar se eu for escrever. Será que eu poderia falar? Claro. Bom, obrigado, Tarsila, pela Eu que agradeço. Foi muito interessante ver pela primeira vez, né, o resultado dessa sua pesquisa que já avança há algum tempo. Eu fiquei pensando sobre essa sua ideia que você vai costurando entre autonomia e apagamento, ou ocultação, né, isso feito quase de modo oficial pelo cânone. Uhum. O cânone como mantedor, vamos dizer assim, é ele que mantém essa estratégia. Eu fico pensando na troca
nas sucessivas trocas dos cânones, né? Eu lembro de uma obra do Nelson Lerner, você deve conhecê-la, na qual ele brinca, uma série, né, que ele brinca com a imagem da Mona Lisa. Uhum. De alguma forma, ele tentando tirar um pouco dessa sacralidade do cânone, daquela obra, o que significa aquilo para a história da cultura, né? Ao fazer isso, ele amplia, evidentemente, o nosso conhecimento daquela imagem que ele está trabalhando, mas também do tempo dele, né? A gente sabe já de antemão que você pode fazer o que você quiser com a Mona Lisa, ela praticamente é um poder mutante que ela agrupa, ela suga todas as críticas, se transforma em mais potência para ela mesma. Sim. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer é, o Nelson Lerner, a fazer isso, ele cria de alguma forma, ou ele lança a mão de alguma forma, a abertura e a compreensão para o novo cânone. Esse novo cânone, a gente poderia dizer como uma estratégia moderna, por conta do tempo que ele faz isso, etc., todos os manifestos dos modernos tentam dar conta disso também, é a destruição do cânone passado e a apresentação de um cânone novo. Né? Isso como uma vontade. Existe uma vontade sem nenhuma cortina. O que eu estou querendo dizer para você é, ao propor ou a indicar esse caminho que você coloca, estaríamos também diante da apresentação de um novo cânone, ou é possível pensar uma estratégia de apresentação e de inserção sem a ideia de cânone? Ótimo. Bom, primeiro, Martim, o que eu entendi, estudando principalmente o que é modernidade e cânone, é que existem vários cânones, mesmo dentro dessa percepção, vamos dizer assim, eurocentrada, né? Por exemplo, o Roland Barthes detestava os romances realistas, olha que engraçado, apesar de ter feito leitura de Balzac, de Flaubert, etc., né? Por que ele detestava? Porque ele tinha essa concepção teórica de que o realismo fazia com que a gente se iludisse. Então, para ele, o realismo é manipulação da realidade. Então, qual é o cânone estruturalista por excelência? São os textos, vamos dizer assim, mais metalinguísticos. Então, ele gosta mais de Proust, ele gosta mais de Virginia Woolf, ele gosta mais de Joyce, etc., né? E mesmo um entusiasta lá dos autores do Nouveau Roman, como Alain Robbe-Grillet e companhia. Mas se você vai para uma crítica, uma outra linha crítica forte dentro do século XX, e ela é contemporânea à dos estruturalistas, que é essa linhagem aí que começa com o Raymond Williams, que é mais, vamos dizer assim, culturalista, eles vão dizer que não gostam de Proust e que gostam de Brecht, né? E que ainda gostam dos realistas, vamos dizer assim, né? Então, o que a gente vê é que existem tantos cânones quantas fundamentações teóricas, ou melhor, para retomar uma parte da minha fala, quantas respostas para a pergunta o que é arte, o que é literatura. Então, existe uma coexistência de cânones, né? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, que não existe um cânone só, né? E se a gente for pensar por exemplo, por um critério mais nacionalista, em termos de identidade nacional, porque a literatura e a arte, vocês sabem disso, teve um papel fundamental nos processos de formação de estados nacionais. Quando os estados nacionais começam a surgir na Europa, cada estado-nação vai procurar alguém no passado para dizer assim, olha, a nossa língua é a desse cara aqui, né? Portugal faz isso com Camões, a Itália vai fazer isso com Dante, tem uma outra disputa nesse sentido nacionalista que eu acho muito engraçada, assim, acho divertida, é que também dentro da Europa Ocidental existe uma disputa para dizer quem é que inventou o romance. Então os ingleses vão dizer, não, o primeiro romance foi As Aventuras de Robinson Crusoe.
né? E aí os franceses vão dizer, não, o primeiro romance foi A Princesa de Cleves. E a Espanha vai dizer que o primeiro romance foi Don Quixote. Então, isso é um caleidoscópio, você muda o critério, você muda a composição do cânone. O que eu estou propondo aqui, Martinho, é que a gente não produza mais cânones a partir da perspectiva da experiência. Metalinguagem e experiência. Não interessa mais um cânone, nós não vamos santificar ninguém, nós não vamos sacralizar ninguém, porque, inclusive, nós vamos trabalhar, a partir dessa perspectiva, com relatos de experiência, relatos de testemunho, literatura de testemunho, né? De mulheres indígenas, de mulheres que viveram processos de escravização. Então, aí você pode, inclusive, eu já vou antecipar a pergunta, respondendo, a gente pode até pensar que eu vou sair do campo da literatura com L maiúsculo, no que diz respeito à literatura como instituição, não aquela ideia romantizada de que literatura é um conjunto de belas obras. Eu não trabalho com essa concepção de literatura, né? Então, sim, eu vou sair dessa, se for necessário. Mas eu gostaria de não sair, e eu gostaria que a gente ampliasse o debate teórico para a gente entender que a escrita diz respeito, o conceito de escrita, ela é mais afim a uma horizontalidade que dispensa a noção de cânone, e que a ideia de autoria diz respeito a uma verticalidade, portanto, a uma hierarquização que produz uma ideia de cânone. Eu estou mais preocupada com a ideia de escrita do que com a ideia de autoria, porque a autoria remete à autoridade, né? Tem sempre alguém acima de mim. Respondi? Obrigada. Obrigada, Tarsila. A gente tem mais 2 perguntas no chat. Você prefere que eu faça as 2 ou que você... Uma de cada vez. Tá. O Otávio Ferreira, ele está perguntando quais são as implicações para nossas leituras atuais de autoras e suas trajetórias, como Clarice Lispector, que tiveram suas obras lidas nessa chave do universal. Pelo Sim. que vejo, o universal masculino. Sim. Ele disse que deu o exemplo da Clarice porque é o que ele pesquisa. Uhum. Então, essa é uma questão interessante. A Clarice já está canonizada. E a escrita dela, eu nem diria que é escrita, né? Ela é autoria mesmo, porque ela tem essa tradição do porco-espinho, para usar a metáfora do Friedrich Hegel, né? Então, o que eu estou propondo aqui poderia passar, por exemplo, por aquilo mais pelo que a Clarice escreveu em termos de crônica e pelo que ela escreveu principalmente em coisa que ainda não está reunida ainda em formato de livro. Ela tinha uma coluna feminista, eu esqueci, acho que era no Jornal do Brasil, se eu não me engano, né? E ela assinava com pseudônimo. E ali ela ensaiava muitas coisas interessantes, porque essa noção de escrita que eu estou propondo aqui, quando ela se une à noção de experiência, eu não estou com isso defendendo identidade ou identitarismo. O que eu estou dizendo é que a escrita permite ao sujeito ensaiar identidades várias. E a Clarice faz isso nesses escritos não canonizados dela. Agora, no que diz respeito a romance, Paixão Segundo de H, A Maçã no Escuro, e mesmo aos contos, a teoria, o princípio da autonomia da obra de arte explica perfeitamente, Clarice. A gente não precisa ficar discutindo o que é esse ensaio de novas identidades através da linguagem, sabe? Respondi? Foi o Otávio? Tá. Depois... Isso, foi. Tá, obrigada, Otávio. A Andresa Silva, ela está parabenizando pela fala, e Obrigada. ela perguntou se você poderia indicar alguns autores culturalistas que se debruçam sobre produções artísticas.
Ah, eu tenho que pesquisar, mas eu mando isso para vocês depois. Fica como promessa? Tá, Tá bom. tá bom, a gente disponibiliza depois. Isso. De Mas nada. alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser fazer ela em vídeo, também tem essa possibilidade, se preferir. Mais alguém? Quem me perguntou sobre teorias culturalistas foi a Andressa. Isso, isso. Ela podia me mandar um e-mail, porque aí você me explica melhor o que você quer, o que você está pensando. Pode ser? Posso te mandar pelo chat aqui mesmo? Pode. Beleza. Vou anotar. E desapareceu. Depois você me Bom, manda. pessoal, teve... Bom, depois alguém me manda o Tarsila, e-mail. depois eu posso mandar para você o e-mail. Tá bom. Isso, por e-mail. Tá bom. Obrigada. Bom, o Simval Filho está perguntando se você pode falar um pouco da recepção. A recepção do que exatamente, Simval? Da obra de arte? Ou do texto literário não canonizado? O que você está pensando? Simval, se você quiser falar com áudio... Do texto não canonizado, Ele né? disse do texto não... Tá. Primeiro eu vou responder. Otávio, o tradutor da Odisseia que eu gosto se chama Donaldo Schuller. Bom, de qualquer maneira, eu mandei o meu texto inteiro para o Martinho e para a organização. Pode compartilhar o texto, tá, gente? Recepção do texto não canonizado. Bom, academicamente, é uma recepção praticamente inexistente, né? E, geralmente, o texto não canonizado, dentro da academia, ele vai ter uma recepção muito mais na área de linguística aplicada do que na área de literatura, assim, Val. Agora, o que a gente está vendo, vamos pensar em outras recepções, é que o mercado, as editoras estão de olho, isso virou nicho, né? Eu costumo dizer que não tem nada mais democrático que o capitalismo, né? Porque a gente constrói projetos de produção intelectual para combater determinados pressupostos capitalistas e ele vem e engole a gente, né? O mercado livreiro, o mercado editorial já entendeu que essa autoria não canonizada é um nicho muito rentável. E aí a gente tem essas obras circulando, e a gente vê muito isso aí no desdobramento do mercado, né, que está em íntima relação com o mercado, nas feiras literárias famosas como Flip e Congêneres, né. Aí a gente vai ver, enfim, muitas autorias não canonizadas convidadas para falar, para dar palestra e tal. E tem um outro lugar que aí me interessa mais, que eu acho muito interessante. Sim, a Carolina acabou de ter a obra editada vai ser lançada a obra da Carolina pela Companhia das Letras. Mas tem um outro lugar que eu acho mais interessante, que é um espaço de recepção que está começando a crescer no Brasil hoje, que são os clubes de leitura. Como a gente tem aqui em Goiânia o Leia Mulheres, e tem no Brasil inteiro, tem Leia Mulheres São Paulo, Pelotas, etc., né? Tem o Leia Latinoamérica, do qual eu participo. Aí eu acho mais interessante, porque sendo um grupo de leitura em que as pessoas se organizam e as pessoas compartilham a leitura e suas vivências de leitura, porque eu vou até acrescentar uma discussão que eu não fiz na minha fala, quer dizer, vou só jogar, é o fato de que
a gente precisa abandonar, eu acho, a ideia de autonomia da obra de arte, não porque ela produza coisas feias, mas porque ela exclui, como eu disse, né? Mas tem uma coisa que a gente não pode abandonar de jeito nenhum, que está lá no Kant, na terceira crítica do juízo. O que é de fato autônomo não é a obra de arte, é a experiência da obra de arte, né? E aí, quando você pensa nesses clubes de leitura, você vê essa autonomia da fruição sendo colocada em prática de uma maneira muito interessante. Respondi? Mais alguém teria alguma pergunta, alguma colocação? Pode. Pode ser por áudio. Oi. Parabéns, professora, pela fala. Eu não sou da área então pode ser que minha pergunta seja muito rasa, enfim. Quando você comentou sobre essa questão de escrita e de autoria, né, que a autoria remete a essa ideia de identidade. Eu tenho tentado... Autoridade. Sim, desculpa. Eu tenho tentado pesquisar no mestrado uma mulher, a Emma Goldman, que pensa e tem uma perspectiva sobre a Revolução Russa, por exemplo, mas que muito tempo tem esse escrito, foi traduzido muito recentemente, mas ela nunca está no cânone, né? A gente vai ler a Revolução Russa pela ótica do Trotsky, ou do Lenin, ou de outros autores, mas a dela fica como se fosse à margem mesmo, negligenciada. Aí eu queria saber, na verdade, se tem algum livro mais introdutório que discute essa diferença entre escrita e cânone, que está mais ligado à autoridade, a nível mais teórico, para mim dar uma lida e embasar melhor a minha perspectiva. Obrigada. Obrigada a você, Nilciana. Então, essa noção de escrita, eu estou tentando desenvolver. Faz parte do meu projeto, né? Porque o comum é falar autoria. Agora, sobre autoria como autoridade, eu recomendo um texto, e eu posso mandar o PDF, porque eu tenho o PDF, porque o livro está esgotado. Do professor maravilhoso, João Adolfo Hansen, que se chama Autor. E nesse texto, ele vai fazer uma história da palavra autor, desde a antiguidade romana, que é quando o conceito surge como autoridade, até o presente, relacionando com literatura. Aí ele vai rever Foucault, vai rever a teoria da morte do autor, do Roland Barthes. É um texto bem completo, é bem legal. Eu posso mandar isso por PDF, para a organização do evento, que aí o evento repassa para vocês. Agora, a noção de escrita, eu é que estou ensaiando. Tá bem, muito obrigada. Eu vou pegar com o texto em PDF depois, com a organização, e vou ficar de olho na sua produção. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada. Mais alguém gostaria de perguntar, fazer algum comentário? Martim e Maralis gostariam de fazer alguma consideração final? Maralis, você está sem áudio. Sempre esqueço. Eu só gostaria de cumprimentar a Tarsila pela bela palestra, né? Agradecê-la por ter aceito o convite de vocês e parabenizar a todos pelo evento que está se terminando hoje. Eu também agradeço e parabenizo de novo a organização do evento, as falas que eu assisti mais cedo, eu não sei como é que foi para vocês, né, mas eu acho que dialogou bastante com o que eu falei aqui agora, né, enfim, estou muito feliz de ter participado desse evento. Obrigada mesmo. Martim? Oi, só para agradecer a presença da Tarsila e, evidentemente, toda a organização que vocês se propuseram a fazer, né, com esse evento. É claro, né, nesse sentido de
de um evento absolutamente novo para todo mundo, né, feito online. Então, agradeço também e parabenizo pela coragem de levantar um evento como esse nessa situação, e que acho que todos nós ficamos muito contentes com tudo isso. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, principalmente da Tarsila, novamente. Gostaria de lembrar também que a gente vai, em breve, disponibilizar essa palestra no YouTube do Laboratório de História da Arte. Ah, foi Fiquem de gravada? olho. Foi gravada. Nem vi, gente. Tá bom. Então, Agora. depois a gente precisa da sua autorização, Tarsila, para poder disponibilizar. Então, fiquem de olho nas redes sociais que a gente vai divulgar, e o texto a gente vai publicar também em breve, junto com os textos das demais apresentações que foram Que realizadas. bom. Que bom. Então, Beleza. também em breve a gente vai Teremos disponibilizar. publicação, então. Isso. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau para todo mundo. Obrigada a todo mundo que apareceu aqui. Beijo. Tchau, Mileide. Parabéns para vocês.